Olá, então na aula passada a gente deu uma olhada nessa linguagem de expressões aritméticas e a gente analisou essa linguagem do ponto de vista sintático. A gente viu como construir programas bem formados nessa linguagem, né? Como analisar essa linguagem em termos da gramática dela, né? Construindo aquelas árvores sintáticas. Então, agora que a gente entende bem essa linguagem, entende como construir programas bem formados nela, a gente pode começar a olhar para a semântica dessa linguagem, ou seja, qual o significado daquelas construções que a gente viu na sintaxe da linguagem. Então, conforme eu falei, existem várias formas de dar a semântica, vários formalismos para expressar a semântica de linguagens de programação. E na aula de hoje a gente vai começar a olhar para a semântica operacional Big Step. Vamos dar uma olhada nisso. Então a semântica operacional, obviamente, ela serve para explicar o comportamento das construções de uma linguagem, ela dá a semântica para as construções da linguagem. E a semântica operacional, então, ela vai mostrar como executar essas construções, ou seja, ela se preocupa com o efeito da execução em uma máquina abstrata, uma máquina hipotética. Então, o que a gente faz aqui, uma visão disso, é definir uma máquina abstrata, uma máquina hipotética, onde as instruções dessa máquina são as construções da própria linguagem, e a semântica vai mostrar como essas instruções modificam o estado da máquina. Uma outra forma de enxergar isso é que a gente está definindo então um interpretador para a linguagem. E de fato, vocês vão ver que se a gente implementar essas regrinhas da semântica da linguagem, a gente obtém realmente um interpretador que executa programas escritos nessa linguagem. Então a gente começa olhando um primeiro formalismo, que é a semântica operacional, né? A semântica operacional, ela define um sistema de transição. O que é um sistema de transição? Ele mostra como o estado, partindo de um estado dessa minha máquina hipotética, eu faço a transição para um outro estado dessa máquina hipotética. Então as regrinhas da semântica, elas mostram essa transição, né, de uma configuração da máquina para outra configuração da máquina. Por isso que a gente chama então por isso que a gente diz que a semântica operacional define um sistema de transição. E daí existem dois tipos de semântica operacional: a semântica operacional Big Step e a semântica operacional Small Step, e elas diferem. A diferença delas é como essas transições ocorrem. Então a semântica operacional Big Step, ela também é chamada de semântica natural, e ela vai explicar a avaliação dos programas usando uma grande transição, né? Ou seja, a semântica ali, se a gente enxerga como interpretador, ela recebe o programa e faz uma grande transição que vai avaliar esse programa até o final. A semântica Small Step, ela também é chamada de semântica estrutural, e ela explica a avaliação dos programas através de várias pequenas transições, vários pequenos passos. Por isso que é Small Step. Então, se a gente vê como um interpretador, né, o interpretador vai receber um programa, e ao invés de avaliar ele até o final, ele vai fazer uma pequena transição, vai dar apenas um pequeno passo na avaliação. E daí, para chegar no final da avaliação, então eu tenho que fazer vários pequenos passos. Então, lembrando, a gente vai começar então hoje a olhar a semântica operacional Big Step, e como estudo de caso a gente vai olhar essa linguagem ali que a gente estudou na aula passada. Então aqui está a gramática da linguagem, né, definida usando aquela notação BNF. É uma linguagem de expressões aritméticas, e essa notação me diz que uma expressão, né, ela pode ser um número, né, um número natural, ou uma expressão também pode ser a soma de outras duas expressões,
ou uma expressão também pode ser a multiplicação de outras duas expressões. E aqui tem exemplos de programas escritos nessa linguagem, conforme eu mostrei na aula passada. Então a gente começa olhando a semântica operacional Big Step, a semântica natural, né? Semântica natural ou semântica Big Step de expressões aritméticas. Essa semântica, então, ela vai definir uma relação de avaliação que vai explicar aquelas transições, né? Ou explica a relação de avaliação, ela explica a transição de um programa, de uma configuração para uma outra configuração. Então, conforme eu falei antes, a gente pode ver a semântica Big Step como uma função, né? Essa função, a função Big Step, a gente sempre representa com esse símbolo aqui, a setinha para baixo, e é uma função, né? Então, a semântica Big Step vai ser uma função que recebe uma expressão aritmética e devolve na saída um número natural, que é o resultado da avaliação dessa expressão aritmética. Uma questão de notação, a gente vai usar essa notação aqui também, que o que significa essa notação, né? Notem que no lado esquerdo eu tenho uma expressão e no lado direito eu tenho um número, né? Então a gente usa essa notação aqui para dizer que essa expressão aqui do lado esquerdo avalia para o número que está aqui no lado direito. Então um exemplo, ó, eu estou mostrando que essa expressão aqui avalia para 7, né? Então essa expressão aqui é 2 vezes 3 mais 1 dá 7. Então eu uso essa notação para dizer que essa expressão aqui do lado esquerdo avalia para o resultado que está aqui do lado direito. Para dar a semântica Big Step de uma linguagem, né, a gente define várias regras de inferência. Essas regras de inferência, elas são parecidas com aquelas regras que vocês estudaram lá em lógica proposicional. Então, em cima, ela é essa casinha aqui, que em cima tem premissas, né? E uma vez que a gente tem essas premissas que são verdadeiras, eu posso chegar nessa conclusão que está aqui embaixo, né? Então, considerando as premissas P1, P2, P3 até Pn, eu posso chegar na conclusão que está aqui embaixo. A gente vai ver que para dar a semântica, a gente vai ter que ter pelo menos uma regrinha dessas para cada um daqueles casos sintáticos que a gente viu ali antes, né? E uma outra visão que a gente pode ter da coisa toda é que a gente está definindo uma função, isso eu já falei para vocês, e essa função é uma função que a gente explica como ela percorreu os nós daquela árvore sintática abstrata, né? E vai percorrendo aqueles nós da árvore sintática e vai executando as operações que encontra nesses nós. Então, finalmente, vamos definir então essa semântica operacional Big Step para as expressões. Lembrando, então, a nossa linguagem é essa aqui, né? Uma expressão ela pode ser um número, uma expressão pode ser a soma de duas expressões e uma expressão pode ser a multiplicação de duas expressões. E eu falei antes, então, que a gente tem que definir uma regrinha que explique como avaliar cada um desses casos aqui sintáticos. Então, para definir a semântica Big Step dessa linguagem, a gente precisa de pelo menos 3 regrinhas, né? Então, vamos olhar, então, caso a caso, né? Começando pela regra dos números. Então, tá aqui a regra semântica, né? Que explica como avaliar números. O que ela está dizendo aqui? Que se a minha função semântica Big Step receber um número, bom, um número já está no estado final, né? Um número não tem nada que eu possa fazer com ele já está completamente avaliado. Então, caso a minha função semântica receber um número n como entrada, ela vai devolver o mesmo número n na saída. Então, a gente definiu a semântica para caso o meu programa seja um número. Agora, olhem aqui esse caso. Esse caso aqui explica como seria a semântica no caso do meu programa ser a soma de duas expressões. Então, se a minha função Big Step receber como entrada a soma de duas expressões, o que eu tenho que fazer?
Eu tenho que mostrar que a primeira expressão, né, eu subo ela aqui para cima e mostro, né, que essa expressão avalia para um número. Ou seja, eu aplico a minha função semântica nessa expressão e, obviamente, ela vai me devolver um número como resposta, porque a função semântica sempre devolve um número como resposta. O segundo passo seria subir essa expressão 2 aqui para cima, aplicar a função semântica e isso também vai me dar um número como resposta. Então eu avaliei a primeira expressão, a expressão E1 para o número N1, e avaliei a segunda expressão, a expressão E2, para um número 2. E agora eu devolvo aqui do lado um número N, e aqui eu tenho uma indicação do que é esse número N. Esse número N é a soma do N1 com N2. Então, o que é nessa máquina, né, nessa semântica operacional Big Step, o que é avaliar a soma de duas expressões? Eu avalio a primeira expressão até chegar num número, avalio a segunda expressão até chegar num número e eu devolvo aqui como resposta a soma desses dois números que eu computei anteriormente. Tem uma coisa interessante aqui, notem que aqui eu tenho o símbolo de soma e aqui eu tenho o símbolo de soma, né? Só que eles estão com cores diferentes. É importante a gente perceber que esse símbolo aqui, ó, ele é simplesmente um símbolo. Ele é o nó da árvore sintática ali que identifica a soma. E essa soma aqui, que está de cor diferente, ela é a própria soma, né? Ela é a soma dos números naturais, ou ela é uma instrução lá de máquina que faz realmente a soma dos dois números naturais. Então aqui é só um símbolo lá na árvore sintática, e aqui realmente é a implementação da soma, que vai pegar os dois resultados ali da computação daquelas duas expressões e computar a soma deles. Deixa eu tirar aqui. Agora, a multiplicação, vocês vão ver que ela é praticamente igual à soma, né? Ela é bem parecida, a regra da multiplicação ela é parecida com a regra da soma. Ou seja, se eu tenho a multiplicação, se a minha função semântica recebe a multiplicação de duas expressões, eu vou computar a primeira expressão, vou computar a segunda expressão e vou devolver aqui a soma do resultado da multiplicação desses dois valores que eu computei. Então, avalia a primeira expressão para um número N1, avalia a segunda expressão para um número N2, computa a multiplicação entre esses dois números e devolve isso como resposta. Para entender o significado dessas regras que a gente viu aqui, então só vendo, né, a linguagem aqui tem 3 categorias sintáticas e a gente definiu então uma regra para cada uma dessas categorias sintáticas. A gente pode então construir uma árvore de derivação. Essa árvore de derivação ela serve para mostrar a computação de uma expressão usando as regras da semântica operacional. Então a gente permite, essa árvore de derivação ela é uma prova de que uma certa expressão, um certo programa vai avaliar para um certo valor através das regras da semântica. Então essa árvore é interessante que a gente vê realmente como funcionam essas regras aqui na prática. Certo? Então a gente começa a construir essa árvore de derivação partindo da raiz da minha árvore ali e vai aplicando essas regras até chegar nas folhas. Vamos dar uma olhada nisso então, como funciona. Vamos construir uma árvore de derivação que me mostra a avaliação do programa 2 mais 3 vezes 4 usando aquelas regras que eu tinha da semântica, que eu apresentei, as regras da semântica que eu apresentei anteriormente. Então vamos dar uma olhada aqui. Eu quero provar, então, quero construir uma árvore de derivação que me prove que o programa 2 mais 3 vezes 4 avalia para 14, certo? Usando aquelas regras da semântica.
Então a gente tem 3 regras, né? A gente precisa olhar para essa expressão de entrada aqui e descobrir qual daquelas 3 regras a gente vai aplicar. Então a gente tem 3 regras, uma para números, uma para somas e outra para multiplicação. A gente precisa então olhar para essa expressão e dizer, ela é uma soma, ela é uma multiplicação ou ela é um número. Se a gente olhar aqui para a prioridade das operações, a gente enxerga então que essa expressão aqui é 2 mais o 3 vezes 4, né? Porque o 3 vezes 4 é executado antes. Então, na verdade, essa expressão aqui é a soma entre o número 2 e o número 3 vezes 4. Então, o que a gente precisa aplicar aqui é a regra da soma, né? Então, se eu quero aplicar a regra da soma, eu escrevo soma aqui do lado da minha árvore. E vamos olhar para a regra da soma novamente. Ela me diz que se eu quero computar a soma entre duas expressões, eu subo a primeira expressão e computo o resultado da avaliação dessa primeira expressão. Aqui é a soma, né, do 3 com o 4 com o 2. Então, a primeira expressão é o número 2 e eu preciso subir ele na minha árvore. Então, subi aqui o número 2. Agora eu preciso computar, avaliar essa expressão que está aqui em cima, né, usando as regras da semântica. Essa expressão, obviamente, é um número, então eu preciso aplicar a regra aqui dos números, né? Então vamos olhar como é que fica. Olhando a regra do número, o que ela me diz, né? A regra do número me diz que se a função semântica receber um número, ela vai devolver esse mesmo número. Então vamos aplicar essa regra ali em cima, né? Então eu estou dizendo aqui que o 2 avalia para 2 por causa da regra num. Notem que a regra num ela é um axioma, ela não tem mais nada que eu possa subir aqui. Então eu encerrei essa parte da minha árvore de derivação. Então eu estava computando, né, a aplicação da regra da soma. Eu já avaliei a expressão 1, agora eu preciso então avaliar a segunda expressão. Então eu tenho que subir ela aqui para cima da minha árvore. Então, subindo a segunda expressão da minha soma, que é o 3 vezes 4, eu claramente consigo enxergar então que eu preciso aplicar a regra da multiplicação, né? Então, olhando novamente a regra da multiplicação, para avaliar uma multiplicação, eu subo a primeira expressão, avalio ela, subo a segunda expressão, avalio ela, e devolvo como resultado aqui a multiplicação dos dois resultados. Então agora eu vou seguir a minha árvore aplicando a regra da multiplicação aqui, né? Então, aplicando a regra da multiplicação, eu subo o primeiro argumento da multiplicação. Esse argumento, obviamente, é um número, o número 3. O 3 avalia para o 3 de acordo com a regra num. Então, eu vou obter isso aqui, né? 3 avalia para 3 por causa da regra num. E agora eu vou subir o segundo argumento da minha multiplicação, que é o 4. O 4 também é um número, então eu vou aplicar a regra num, que me diz que o 4 multiplica para 4. Então aqui, no primeiro argumento eu recebi 3, no primeiro argumento, o primeiro argumento da multiplicação avaliou para 3, o segundo argumento da multiplicação avaliou para 4, então eu coloco aqui o 12 como resultado dessa multiplicação. O primeiro argumento da minha soma aqui de baixo avaliou para 2, o segundo argumento avaliou para 12, então o resultado é 14, que bateu com o que eu esperava. Então está feita a prova de que 2 mais 3 vezes 4 avalia para 14 usando aquelas regras da semântica. Vamos dar uma olhada então num outro exemplo. Esse exemplo está errado aqui. Desculpa, gente. O exemplo aqui é 10 vezes 9 mais 2 vezes 6, certo? Então, eu quero mostrar a avaliação de 10 vezes 9 mais 2 vezes 6. Conforme eu falei antes, né, eu tenho que olhar para essa expressão e descobrir, ela é uma soma, ela é uma multiplicação, o que ela é? Se eu colocar os parênteses subentendidos de acordo com a prioridade das operações, né, quer dizer, a multiplicação tem maior prioridade, certo?
Então eu consigo enxergar claramente que isso aqui é a soma do 10 vezes 9 com o 2 vezes 6, certo? Então, certamente eu tenho que aplicar a regra da soma aqui e subir, né, os argumentos da soma e avaliar eles. Então, subi o primeiro argumento, né, 10 vezes 9. Olhando para isso aqui, eu claramente vejo que isso aqui é uma multiplicação. Então, eu preciso aplicar a regra da multiplicação. Então, subiu o 10, né? Subiu o 9, a gente consegue enxergar claramente que o 10 é um número, então pela regra num ele vai avaliar para 10, e o 9 é um número, pela regra num, né? Ele vai avaliar para 9, né? Então, né, o 10 avaliou para 10 por causa da regra num, o 9 avaliou para 9 por causa da regra num, e agora eu tenho que devolver o resultado da multiplicação entre eles, né? 10 vezes 9 dá 90, que eu tenho aqui. Então eu computei, né, todo o primeiro argumento da minha soma aqui de baixo. Agora o que eu faço? Eu sigo a construção da árvore, mostrando como o segundo argumento da minha soma, da minha multiplicação, o segundo argumento da minha soma, que é uma multiplicação, como ele avalia, né? Como é a avaliação desse segundo argumento. Então eu subo o segundo argumento aqui para cima, que é 2 vezes 6. Isso obviamente é uma multiplicação, né? Então eu vou aplicar a regra da multiplicação, que me manda subir os dois argumentos da multiplicação e avaliar eles. Obviamente eles são números, né? Então eu vou aplicar a regra num aqui, o 2 avalia para 2, o 6 avalia para 6 também por causa da regra num. Como eu tenho uma multiplicação e os argumentos da multiplicação avaliaram para 2 e 6, aqui embaixo eu retorno 12, né? E aqui, continuando a minha soma, né? O primeiro argumento da soma avaliou para 90, o segundo argumento avaliou para 12, então eu obtenho aqui 102 como resposta, que bate com o que eu estava esperando. Então, gente, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Um abraço e até a próxima.